Boa tarde. Hoje nós estamos aqui no Ministério Público do Estado de Goiás, com o doutor Pedro de Melo Florentino, para falar sobre um assunto, né, interessante para toda a sociedade goianiense, que são jovens em conflitos com a lei, educação e trabalho e os projetos do Estado de Goiás. Doutor, gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho, né, como a carreira jurídica do senhor e também, né, o que faz um promotor que atua nessa área da infância e da juventude. Joia, bom, boa tarde, boa tarde Maiara, boa tarde Guilherme, todos nossos telespectadores, né? Primeiro eu peço desculpas pela minha voz, porque nós estamos no mês de maio e é um mês de ampla mobilização no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, só aqui em Goiânia, o que a gente chama de Fórum Goiano de Combate à Violência Sexual desenvolveu mais de 300 ações, né? E o Ministério Público esteve em várias delas. Enfim, isso comprometeu um pouco a minha voz. Mas vamos lá, começando a pergunta, minha trajetória jurídica. Eu me graduei em 2003 e passei por vários cargos dentro do MP. Eu fui estagiário durante o curso universitário. Depois eu fui assessor de promotora de justiça, fui assessor de procuradora de justiça. E em 2010 eu me tornei promotor, passei no concurso em 2010. E desde 2012 sou titular na comarca de São Luís de Montes Belos, numa promotoria especializada em direito da criança e do adolescente. Então, desde 2012 eu trabalho nessa área. E no ano passado, 2023, eu comecei a atuar como coordenador da área da infância e juventude aqui no MP de Goiás. Sua outra pergunta foi o que faz um promotor da infância e juventude? Nossa, essa é super amplo. Mas assim, o Ministério Público, ele atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, sempre que exista uma criança ou um adolescente em situação de risco, e situação de risco a gente chama de violação de direito. É o nome que se dá a uma situação de violação de direito. Então, se uma criança está sem escola, se ela está sem creche, se ela está sem tratamento de saúde, se ela está sem o direito à convivência familiar, se ela foi tirada da família, o Ministério Público atua na defesa dos direitos dessa criança. E essa atuação ela envolve não só uma defesa individual de uma criança específica, como também uma defesa coletiva de um grupo de crianças, de um grupo de adolescentes. Então, se um determinado local falta creche para muita gente, o Ministério Público atua na defesa coletiva dessas crianças. Falta saneamento básico, é algo também muito importante. O Ministério Público atua na defesa coletiva. Então, é tanto no plano individual quanto no plano coletivo. E também na esfera que a gente chama de infracional. Quando um adolescente comete um ato que é descrito como crime, ao invés de praticar crime, ele pratica o que a gente chama de ato infracional. Então, o Ministério Público também atua nessas situações, promovendo o que a gente chama de ação socioeducativa. Mas, em relação a isso, a gente pode falar mais para frente. Tá? Obrigada. Doutor, nós sabemos que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito, né? São pessoas que possuem condição prioritária para o desenvolvimento e para que eles possam ter prioridade absoluta na garantia de seus direitos. Como o Ministério Público atua nesses 3 pontos? Certo. Eu adoro esse termo, Guilherme. Desde a Constituição de 88, criança e adolescente no Brasil passaram a ser cidadãos. Isso significa que eles são sujeitos titulares de direito e não são qualquer sujeito, não são qualquer cidadão. Eles são um cidadão que merece prioridade absoluta do Estado. Então eu costumo dizer que se o Estado brasileiro tem uma razão de existir, a primeira razão é defender criança e adolescente. Depois ele cuida dos outros públicos, do restante dos cidadãos. O que implica isso para a gente? Primeiro,
é tratá-los de acordo com a fase de desenvolvimento deles. Por isso que é respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Uma criança não pode ser entrevistada como se entrevista um adulto. Ela tem uma linguagem própria, ela tem uma fase de desenvolvimento própria que tem que ser respeitado. Isso é tratar de acordo com a idade dela. A outra coisa é o tempo. Os procedimentos da infância, eles têm prioridade porque o tempo da criança é diferente do nosso, né? 1 ano por uma criança é um tempo enorme na vida dela. Se for uma criança de 5 anos, é 1/5 da vida dela. Né? Pra gente, vou falar primeiro para vocês passa bem mais rápido. Para mim, que sou mais velho de vocês, passa mais rápido ainda. Então, assim, o tempo é relativo de acordo com a nossa faixa etária. Para a criança, ele é muito. Isso tem uma dimensão muito maior. Né? E dentro da faixa etária de criança e adolescente, né, do 0 aos 18, existe ainda uma faixa etária que é a prioridade da prioridade, que é a primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, ao fim dos 6 anos, né, quase 7 anos completos. Essa primeira fase é considerada pela ciência como a fase mais importante do desenvolvimento humano. Então, dentro dessa, digamos assim, da esfera da infância e juventude, nós ainda temos uma prioridade da prioridade, que é a primeira infância. Então, isso merece um tratamento especial, merece uma atenção especial por parte não só do Ministério Público, mas de todos os órgãos e de todo o poder público, da sociedade e das famílias na proteção de direito desse público. Doutor, vamos continuar o nosso assunto? E aí a gente queria saber quais as demandas mais frequentes que passam pela área, né, da infância e da juventude e como são os fluxos dentro dessa área? Dentro da infância e juventude é dividido por áreas também? Primeira infância, segunda infância ou não? Ou, por exemplo, cada área cuida de uma coisa? Por exemplo, dentro da infância e juventude tem a área que cuida da saúde, tem a área que cuida de outros direitos? Entendi. A resposta é depende. Quanto maior a cidade, mais especializadas são as promotorias. No interior, a gente costuma falar que nós somos clínicos gerais. Eu falei que sou titular de uma promotoria em São Luís de Montes Belos. Lá hoje tem 3 promotorias, então todas as atribuições do MP são divididas por 3. Então, na minha promotoria tem não só infância e juventude, como também tem toda a parte de cidadania, tem a parte de civil, processo civil de família e tal. Mas enfim, na minha promotoria eu tenho toda a parte da infância e juventude. Aqui na capital, uma cidade bem maior, eu acredito que tenha, acho que são 5 promotorias da infância e juventude. Aí está mais dividido. E a divisão principal é que 2 cuidam da parte protetiva, que é essa parte que eu falei para vocês de violação de direitos, né, que cuida especialmente da convivência familiar. E as outras 3 cuidam da parte infracional, que é a promoção de medidas de ações socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei. Então, assim, deu para entender? Em outros locais do país, por exemplo, São Paulo, existem promotorias da infância que cuidam de direitos individuais e outras que cuidam de direitos difusos. Direitos difusos são os direitos coletivos. Então, tem promotor que cuida só da parte individual e tem outros que cuidam só da parte coletiva. Então, isso vai depender muito do local que você for analisar. Doutor, a gente também queria saber qual é a relação do Ministério Público, o Conselho Tutelar e a área da infância. Tá. Pelo ECA, depois da Constituição de 88, a gente teve uma mudança de modelo. Depois de 88, criança e adolescente sujeito de direitos, certo? E 2 anos depois, foi introduzido o Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma nova doutrina até então, para a política de atendimento, chamada de doutrina da proteção integral. Essa doutrina, ela implementa uma nova política de atendimentos. São vários órgãos que realizam o atendimento de criança e adolescente no país. Esses órgãos são chamados de Sistema de Garantias de Direitos. Tanto o Ministério Público, quanto o Conselho Tutelar, quanto a Vara da Infância e Juventude, quanto assistência social, educação, saúde, são todos órgãos do Sistema de Garantias de Direitos. Então, dentro desse sistema, a política de atendimento é realizada
por todos esses órgãos. Aí tem todo um fluxo, né? Quando existe uma violação de direito, o Conselho Tutelar vai lá, faz o atendimento. Se for o caso, aplica uma medida para aquela criança. Se essa medida não está surtindo efeito, ou se for um caso mais grave, ele encaminha para o Ministério Público tomar providência judicial. Deu para entender? Ficou mais ou menos claro? Então tá. O que não ficar muito claro, vocês podem perguntar, eu explico melhor. Doutor, em que momento o cidadão pode procurar, né, e acionar o Ministério Público ligado às questões da infância e juventude? E quais normalmente são os canais de atendimento ou de denúncia? Sempre que for verificado violação de direito, né, dentro daquelas hipóteses, né, que eu mostrei para vocês, né, falta de tratamento de saúde, falta de vaga em escola, seja individual, seja coletivo, ele pode acionar o Ministério Público. Os canais são inúmeros, né? Ou então, assim, as hipóteses mais comuns, né, se verifica que uma criança está sofrendo algum tipo de omissão, algum tipo de violência, então, ele pode acionar o Ministério Público pelo site. Nós temos um canal de denúncias virtual, né? Eu acho que o site do Ministério Público é mpgo.mp.br. Lá a gente tem um canal. Pode acionar também pelo telefone. O telefone aqui da sede em Goiânia é 3243-8000. Também tem o DISC, né? 127. Pode ser acionado também por aí. E temos aqui também, assim como em toda a promotoria de justiça, uma recepção que atende o cidadão. Aqui, por sinal, daqui chama recepção cidadã. Ele pode ir à sede do Ministério Público. Então, promotor, devido a essa grande demanda, né, de adolescentes, gostaria que o doutor explicasse melhor sobre como um promotor atua nessa relação para um enfrentamento do conflito. O adolescente em conflito com a lei. Do adolescente em conflito com a lei. Tá, atuação nessa esfera dos atos infracionais, né? Sim, existe o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trata todo um procedimento de apuração de ato infracional. Então, entenda-se, de novo, repetindo, né? Ato infracional é quando o adolescente pratica um ato descrito como crime, né? Então, se ele furta uma caneta ou alguma coisa mais valiosa de alguém, ele pratica o ato infracional correspondente ao furto, né? A polícia autua isso e encaminha ao Ministério Público. Se for algo de menor relevância, como um furto de uma caneta, né, o promotor de justiça não precisa promover uma ação socioeducativa para isso. Ele faz o que a gente chama de remissão, né? A remissão, o promotor de justiça, ele oferece quando ele verifica que aquele ato não trouxe maior repercussão na comunidade e que também não é um ato isolado na vida daquele adolescente, né? Ele não está imerso na criminalidade, ele fez uma besteira, né? Eles costumam definir remissão como perdão. Eu nunca gostei dessa definição. Eu acho que a remissão está mais relacionada a um voto de confiança. Eu sempre falava isso, né? Olha, por isso daqui, né, eu acredito que foi um ato isolado na sua vida, que você vai ter condições de seguir daqui para frente de uma forma diferente, não voltar a cometer algo parecido, né, se desenvolver enfim, são casos em que não existe eficiência numa promoção de uma ação contra aquele adolescente. Eficiência, entenda-se, por desenvolvimento saudável dele, né? Ele já entendeu que ele fez errado. Então, aí, quando o Ministério Público oferece essa remissão, esse voto de confiança, o procedimento encerra ali. Agora, quando o caso é mais sério, seja porque o ato é grave, é um ato que envolva violência contra uma pessoa, né? Matou alguém, roubou alguém, né? Ou então, em casos em que aquilo está muito repetitivo na vida do adolescente, né? Já teve 15 autuações por atos infracionais equivalentes ao furto, né? Descrito como furto. Já furtou 20 vezes. Poxa, então num caso como esse, a remissão não está adiantando nada. Então ele teria que promover uma ação socioeducativa para ver se ali o adolescente seja educado para mudar o curso
mudar o curso da vida dele. E qual é, assim, a função, né, do promotor de justiça quando o adolescente ele comete o ato infracional? E aí, assim, quais os outros órgãos são envolvidos? Por exemplo, tem a delegacia de apuração de atos infracionais, a gente tem o judiciário também, que igual o senhor falou, quando o jovem comete ato infracional análogo ao crime, né? Então tem a questão do judiciário, e tem, às vezes, por exemplo, se ele é menor de 12 anos, tem a questão do conselho tutelar. Então, assim, como que é a parceria também do promotor de justiça com esses outros órgãos? Certo. Bom, então vamos delimitar só uma parte antes de continuar. Para falar de ato infracional, procedimento socioeducativo e tal, a gente só está falando de adolescente, 12 anos para cima. Criança não tem essa responsabilidade. Né? Se criança pratica, furta uma caneta de alguém, ela não responde a um procedimento socioeducativo, ela não vai ser ouvida por um promotor por isso. Né? Então, esse procedimento é só para adolescente. Quando acontece isso, quando ele é autuado por isso, existe um procedimento investigatório na polícia, isso é levado ao Ministério Público, e aí o Ministério Público, ele ouve esse adolescente. Né? A gente está falando só de adolescente, criança está fora. Então, essa oitiva, eu acho como o ato mais importante do procedimento, chamado oitiva informal. Nessa oitiva, o promotor pergunta para o adolescente não só sobre o que ele cometeu, mas ele pergunta sobre a vida dele. Você está estudando? O que você tem vontade de ser da vida? Como que está sua família? Sua mãe está cuidando bem de você? Seu pai é presente? Seu pai te dá assistência? Quantos irmãos você tem? Você mora num local que tem saneamento básico? Sua escola é perto da sua casa? Como que está a sua frequência na escola? Então a gente faz uma verdadeira entrevista sobre a vida dele. Né? E a partir disso, a gente decide o que a gente vai fazer. Se é um caso em que a gente vai aplicar remissão, e aí o procedimento para ali antes de chegar no judiciário, ou se a gente vai promover uma ação, e aí quando a gente promove uma ação socioeducativa, aí sim a gente aciona o Poder Judiciário, aí vai ter audiência, vai ter testemunha, vai ter todo o procedimento, né, que a gente é acostumado a estudar na faculdade. Né? Ou então, se não é um caso em que a gente verifica que não tem o menor elemento de que ele fez aquilo, nem de que aquilo aconteceu, a gente pede o arquivamento, tem essa hipótese também. Pode ser que fala assim, não, isso aqui não tem nada de indício de que esse adolescente fez isso. Então a gente pode promover o arquivamento. E além disso tudo, a gente ainda pode aplicar o que a gente chama de medidas protetivas. Não é que a gente tem a diferenciação, medida de proteção e medida de socioeducação. A medida de proteção a gente aplica sempre que a gente verifica uma situação de violação de direito. Por exemplo, a gente ouve o adolescente por algum ato que ele cometeu e verifica que ele tem uma dependência química. Ele precisa de um tratamento para vencer a dependência química, o vício de droga. Então a gente aplica uma medida protetiva de saúde. Olha, você vai ser submetido a esse tratamento para dependência química. Ou então você está fora da escola, você precisa estudar. Então a gente aplica uma medida protetiva de educação para que ele seja matriculado na escola. Entendeu? Então a gente cuida da vida dele de uma forma mais abrangente do que a gente verifica com o adulto na justiça criminal. Na justiça criminal é algo mais fechado. Pune ou não pune? Na justiça da infância e juventude não é assim. A gente verifica a estrutura familiar e a ideia de punição ela está muito longe. A ideia que prevalece, a finalidade, é uma ideia de educação. Então, isso envolve a aplicação de medidas protetivas não só para o adolescente, como também para a família dele. Para o pai, para a mãe. Às vezes o alcoolismo está no pai. E esse alcoolismo desestrutura a família inteira. Eu já tive N casos que o menino furtava demais, ou que o menino estava na droga, porque ele tinha um pai violento dentro de casa por alcoolismo. Entendeu? Era como que uma
uma fuga, ou uma rebeldia, uma reação. Então você cuida da mãe, você cuida do pai, você está necessariamente cuidando do adolescente também. Ainda nesse tópico que o senhor levantou, devido ao Covid-19, muitos jovens abandonaram os estudos ou perderam seus empregos. Um levantamento do IBGE de 2020 a 2023 mostra que os números de adolescentes que estão fora, tanto da escola quanto do mercado de trabalho, é crescente. Então, na sua opinião, como isso influencia para a entrada do adolescente no mundo do crime? Aí eu acho que tem uma relação muito direta, né? É, o mundo do crime, ele seduz muito pela falta de oportunidade, né? Então, toda pessoa, ela precisa de sonhos, ela precisa de oportunidades também para poder sonhar. É uma pergunta que eu vivo fazendo para adolescentes que eu ouço. Qual que é seu sonho? Quando a pessoa fala para mim, não tem sonho nenhum, eu preocupo, né? Porque vocês são estudantes, eu tenho certeza que vocês almejam ser alguma coisa, né? Depois que vocês formarem. E isso é extremamente importante para motivar, para a gente seguir em frente. E a partir da hora que a gente não tá com isso apagado, neutralizado, né? E o mundo do crime, né? Da vida supostamente mais fácil, porque não é nada fácil, né? Mas é o que eles acreditam quando eles entram, ele seduz muito mais. Então, a delinquência dos adolescentes está relacionada a isso, está relacionada a questões sociais também, né, da desigualdade que existe na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade em que a pessoa muito pobre é muito difícil para ela subir a escala social, né? E aí o mundo do crime aparece como uma, uma subida que seria mais fácil. A gente sabe que não é, mas ele ali na hora, ele fala assim, poxa, vou poder ter o tênis que eu quero, né? Depois descobre que, né, as consequências são péssimas. E a outra coisa também que me parece que tem uma relação muito direta é a desestrutura familiar. Esses adolescentes delinquentes, ele como a imensa maioria, eles estão em lares desestruturados, né? Lares que às vezes uma mulher sozinha cria, cuida de 3, 4 filhos com um salário mínimo e meio, né? Então ela vive num caos, né? Adolescentes que não tiveram pai presente durante toda a vida, adolescentes que têm pai ou mãe dependente químico, com problemas de alcoolismo, que sofreram violência na infância. Então toda essa desestrutura está ligado a depois a consequência da criminalidade. Doutor, como que os atos infracionais eles são classificados? Bom, o ECA fala em ato infracional grave, em ato infracional com violência contra a pessoa, em ato infracional mediante grave ameaça. Eu não sei se isso seria necessariamente uma classificação. Eu me oriento muito, né, pela violência física da conduta, né? Uma coisa é um furto em que você tira um lápis de alguém ou tira algum objeto de alguém sem a pessoa perceber e tal. Outra coisa é um roubo em que se coloca uma arma na cabeça, uma faca, né? Essa é uma conduta violenta. Então, isso para mim é um ato grave, né? Isso é um ato considerado, classificado como grave. Outra orientação que a gente tem também é pela pena em abstrato, né? Se tiver se o crime lá tiver uma pena muito grande, ele pode ser considerado também um ato infracional grave. Mas a principal orientação do ECA é pela grave ameaça ou violência contra a pessoa. Boa tarde, doutor, tudo bom? Eu sou o Wesley, vou prosseguir com algumas perguntas aqui na entrevista. Eu queria saber, com a medida socioeducativa, né? Qual que são a função dos pais nesse programa, assim? Como é que eles intervêm, assim, para poder participar ou poder organizar ou resolver os problemas dos seus filhos? Bom, boa tarde, Wesley. Wesley mesmo, né? Isso. Boa tarde. Bom,
defesa de direitos da criança e do adolescente, de qualquer criança e adolescente, são responsabilidade da família, da sociedade e do poder público, né? Então, assim, quando a gente pensa em defender a saúde de um adolescente, de uma criança, a gente pensa que a família tem que cuidar dessa saúde, nós, sociedade, temos que cuidar da saúde, e as instituições públicas também têm que cuidar dessa saúde, né? Bom, em se tratando de medida socioeducativa, agora a gente está falando de atos infracionais, de adolescentes em conflito com a lei. Dentro do procedimento de apuração de ato infracional, eu contei para vocês de um ato, né, de um promotor de justiça, que é a oitiva informal, em que ele ouve o adolescente e ele ouve também os pais. Dentro dessa oitiva, dentro desse panorama, ele pode verificar a necessidade de aplicar medidas de proteção, não só a esse adolescente, como também aos pais. Então, a família pode estar envolvida nisso, né, em ter que, por exemplo, uma mãe se submeter a um tratamento de saúde, ou, se não tiver que se submeter a nada, aplicar nenhuma medida contra ela, ela tem a obrigação de fiscalizar e acompanhar as medidas que estão sendo aplicadas ao filho dela. Não só ela, a mãe, como o pai também. Então, se tiver que levar a um determinado local para prestar serviços, os pais têm que se comprometer a fazer isso, né? A responsabilidade que os pais têm sobre os filhos. Ela envolve não só toda essa parte de direitos, educação, saúde, lazer, mas envolve também a questão da socioeducação. Se for aplicada uma medida judicial a ele, os pais têm que zelar pelo cumprimento. Doutor Pedro, os atos graves, quando praticados, são aplicadas as medidas socioeducativas. Até que, assim, quais são as medidas socioeducativas mais comuns, né? E até que idade o adolescente pode cumprir a medida de internação? Tá. É difícil, assim, de falar as mais comuns. Eu acho que as mais comuns são as aplicadas em meio aberto, né? Que não precisa deter o adolescente, né? E as menos comuns, e as mais raras, necessariamente pela gravidade, são as de meio fechado, especialmente a internação. A internação acontece somente em casos de atos graves, com violência contra a pessoa, com grave ameaça, ou então pela reiteração, né, quando se verifica que as outras medidas não estão sendo suficientes e ele não para de reiterar. Mas essas hipóteses são mais difíceis. As hipóteses mais comuns para internação é ato grave com violência contra a pessoa ou grave ameaça. E a outra pergunta que você me fez é até qual idade, né? Que ele pode cumprir a medida de internação. Até os 21. Até os 21 ele pode cumprir medida de internação. O ato tem que ser praticado até os 18, mas a medida pode ser cumprida até os 21. Doutor, qual das medidas socioeducativas envolvem trabalho e educação dos adolescentes? Quais são as medidas que envolvem o trabalho e a educação? Qual o ato, né? Trabalho não são todas, educação são todas. Não tem... O próprio nome já fala, socioeducação. Não é uma punição, é uma educação, né? Então, todas as medidas têm que envolver a parte educacional. A finalidade é sempre essa. O trabalho, nem sempre, né? O trabalho, a medida mais comum que envolve isso é a prestação de serviço à comunidade. A internação também pode envolver algum tipo de trabalho, mas não é a regra, né? O principal é a parte educacional. Essa formação, né, a educação e a profissionalização dos adolescentes infratores, o senhor acredita que diminui a reincidência dos atos infracionais? Acredito muito, é extremamente eficiente para isso, né? A gente volta ao tema das oportunidades, dos sonhos, né? Se ele consegue se profissionalizar, se ele consegue aprender um ofício, ele tem um caminho na vida, né, a ser seguido, né? Ele tem uma oportunidade. E então, assim, eu acredito, e não é só uma questão de crença, isso é científico, né? Tanto é
que basta ver o índice de reincidência na socioeducação, nos centros de internação e o índice de reincidência nos presídios, né? É muito menor na parte da socioeducação, né? Quanto melhor o trabalho desenvolvido dentro de um centro de internação, mais chances a gente vai ter daquele adolescente não voltar a delinquir, né? De traçar um caminho novo para a vida dele. E também, além disso, gente, essa fase da vida do adolescente, da adolescência, né? É uma fase da vida que permite uma mudança de curso mais fácil. Só a gente lembrar de quando a gente era adolescente, né? O tanto que a gente é mais influenciável, é mais volúvel. Do mesmo jeito que a influência pode ser por um caminho ruim, pode ser por um caminho bom também, né? Ele pode ter a oportunidade de falar assim, olha aqui, ó, desse jeito, sendo honesto, com esse trabalho digno, você vai ter uma oportunidade melhor na sua vida, né? E ele pode sofrer essa influência e ele pode mudar o curso da vida dele. Isso acontece, isso não é uma suposição, isso acontece. Certo. Doutor, os jovens que estão seguindo essa medida socioeducativa, eles também têm direito a 13º, férias? Isso, são os que prestam serviços comunitários, né? Os que Tá. estão cumprindo medida socioeducativa, prestando serviço comunitário. Os que prestam. Prestação de serviço à comunidade é um tipo de medida socioeducativa. É uma medida socioeducativa, não é uma relação de trabalho. Então, ela não envolve direitos trabalhistas. Então, ele está ali cumprindo uma medida educativa que provavelmente vai ter alguma finalidade profissionalizante, alguma finalidade educativa além do trabalho. Não é trabalho por trabalhar. Entendeu? É um trabalho educacional. Para educar. Agora, se dentro dessa medida socioeducativa, a ele aplicada, vamos imaginar, medida de liberdade assistida, ele tem uma oportunidade de jovem aprendiz, né, que é um programa aí. Ele entra nesse programa, ele vai ter os direitos da aprendizagem. Mas aí a medida dele não é a medida do jovem aprendiz. É dentro da medida ele teve aquela oportunidade de ser inserido nesse programa. Vocês entenderam a diferença? Aham. Agora, Só se educar, for né? Ao invés só medida de prestação de serviço por prestação de serviço, não. Isso é uma medida, isso não é uma relação de trabalho. É mais para educar, né? Ao invés de. Sim, porque esses direitos trabalhistas, eles envolvem uma relação trabalhista, Uhum. né? Que não é o caso. Aí a gente está numa relação do Estado atuando numa medida educacional. E quais foram os avanços das ações do Ministério Público relacionados na relação de programas e projetos para adesão desses jovens quanto à educação e profissionalização? Tem alguma parceria com Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Humano, alguma... Não, a gente está sempre acompanhando, a gente está sempre fomentando essas parcerias, porque elas melhoram o que a gente chama de atendimento socioeducativo. Atendimento socioeducativo é o atendimento que o Estado presta àquele adolescente, né, no cumprimento daquela medida. Então, se ele tem essas parcerias com entidades profissionalizantes, né, que fazem esse papel, é lógico que esse atendimento melhora. Então, da parte do Ministério Público Estadual, a gente está sempre fomentando essas parcerias. Agora, isso também é cuidado pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também desenvolve uma importante atuação nesse aspecto. Por exemplo, às vezes o menino comete um ato infracional, aí ele está fora da escola. Aí, qual seria, assim, o procedimento? Ou, às vezes, por exemplo, tem algum programa de jovem aprendiz, o Ministério Público direciona ele para esse programa ou não? Então, se tiver uma oportunidade nesse programa, ele é encaminhado pela própria equipe que está atendendo ele lá no socioeducativo, né? Uhum. E lógico, a gente é muito favorável, né? Isso é positivo. Agora, se ele está fora da escola simplesmente, a gente providencia uma vaga na escola para ele, né? Fala aos pais, ó, você está obrigado a matricular seu filho na escola, você tem um prazo para isso, né? E a vaga disponível está aqui, na escola X. É mais ou menos assim que
que funciona. Doutor, e também quais são as dificuldades que o Ministério Público tem com a atuação dos socioeducandos? São As muitas. dificuldades para... São muitas. Hoje, especialmente pós-pandemia, a gente verifica, não só na socioeducação, mas também na socioeducação, muitos problemas envolvendo saúde mental, né? Muitos problemas envolvendo, aí também, né, dentro da saúde mental, dependência química, e isso exige, né, uma atenção à saúde especial para aquele adolescente. Então, às vezes, ele tem um bom serviço ali no centro de internação, mas ele também precisaria de um bom serviço de atendimento à saúde, lá dentro e depois quando ele sair. Ele precisa de um acompanhamento. Outra questão também, eu vejo muito forte, essa parte das oportunidades, né? Às vezes ele está numa comunidade muito violenta, está com dívida de tráfico, com todo aquele envolvimento. Então, assim, ele até quer sair, né? Mas é difícil, porque ele volta para aquilo. E a terceira coisa é a desestruturação das famílias, né? Que não raro famílias que estão precisando de serviços públicos, né? Estão precisando de um saneamento melhor, estão precisando de segurança, estão precisando de vaga em creche, vaga em escola, enfim, isso daí também contribui para... isso dificulta o caminho dele para sair da criminalidade, né, da delinquência. Infelizmente, doutor, nosso tempo já está acabando, né? Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os pais, os responsáveis, a sociedade, né, em relação à infância e juventude, para prevenir os atos infracionais. Não tem sociedade que se pretenda desenvolvida ou um desenvolvimento que não cuide de suas crianças, né, que não cuide de seus adolescentes. E esse cuidado, ele não envolve só o Estado, ele envolve também a família, ele envolve todos nós enquanto também sociedade. Então, o primeiro recado que eu dou é que a necessidade de cuidar e de ter atenção especial a esse público. No que diz respeito aos adolescentes, aos atos infracionais, a gente nunca pode deixar de acreditar no poder de mudança de uma pessoa, né? E como essa faixa etária tem uma possibilidade de mudança maior do que um adulto. É o que a gente estava conversando sobre a influência, né? Eles, às vezes, tudo que eles precisam é de uma oportunidade, né? São pessoas que sofreram, especialmente na infância, que reproduzem, às vezes, isso na fase da adolescência, mas que, dado a eles uma oportunidade, uma profissionalização, eles têm condições de mudar o curso da vida deles. E isso é interessante para eles, isso é interessante para todos nós, enquanto sociedade, né? Que a gente vai ter um cidadão direito ao nosso lado, né? Porque esse negócio de que separar, não, é delinquente, tem que ficar longe, não. Se ele for devidamente educado, né, através da socioeducação, se for o caso dentro do centro de internação, se for feito um atendimento adequado a ele, ele tem condição de mudar o curso da vida dele e ser um cidadão direito, contribuir para o nosso desenvolvimento social. Bacana. Bom, vou fazer um encerramento então. A gente vai deixar os canais disponíveis, né, para o atendimento. E gostaria de agradecer novamente o Dr. Pedro por ter dado essa oportunidade para a gente fazer essa entrevista com ele, já que é perito no assunto. E os nossos agradecimentos ao senhor, viu, doutor Pedro? Eu que agradeço a oportunidade. Quero dizer assim que vocês, estudantes, também são muito importantes para a nossa sociedade. O Ministério Público está sempre de portas abertas para vocês. Né? Espero aí também que vocês se dediquem, né? E quando na atuação prática, na atuação profissional, se dediquem a uma construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais solidária, que tenha mais oportunidade para todos. A gente está lutando para isso. Obrigada, doutor. Obrigado.